Fala jovem, tudo bem? Aqui com vocês o professor Alex Siqueira para mais uma aula de física. Vamos lá, galera. Olha só, nós estamos aqui na nossa última aula dessa semana, certo? E nessa semana a matéria começou na última aula. Lembra que nas duas primeiras aulas treinamos alguns conceitos para a prova que você fez? Pois bem, pessoal, na nossa última aula nós falamos sobre trabalho termodinâmico, certo? Como que nós conseguimos usar a energia do gás ou oferecer a energia para um gás para que alguma coisa aconteça, né? Na nossa última aula nós vimos, pessoal, que um gás ele recebe energia do ambiente quando ele expande, né? Ele recebe energia do ambiente, ele vai expandir, ele vai realizar trabalhos sobre o ambiente. E quando ele oferece energia para o ambiente, quando ele perde calor para o ambiente, por exemplo, o ambiente que realiza trabalho sobre o gás é comprimido, tá certo? Então nós vimos aí essa ideia de compressão, expansão e também trabalho de um gás. Legal? Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou focar aqui em gráfico, beleza? Vou focar essa aula, essa última aula da semana em gráficos, ok? Então, vamos começar sem mais delongas aí, né? Vamos falar sobre gráficos, pessoal. Bom, galera, vamos falar aqui então sobre o trabalho, né? Aquele trabalho que nós vimos, aquele trabalho que é calculado na forma trabalho é pressão vezes variação do volume, né? Vamos calcular esse trabalho aí, pessoal, pensando em um gráfico. Beleza? Então eu vou usar aqui, por exemplo, a minha régua, ok? Usar a minha régua aqui, ela já está em 90, já está na posição vertical então, né? E vamos colocá-la na posição horizontal, em 0 grau. Fechou. Vamos lá? Então nós temos um gráfico aqui. E como eu avisei a vocês lá nas aulas de transformações gasosas, pessoal, lá na lei de Boyle-Mariotti, lembra disso? Eu avisei para vocês, pessoal, que aquele gráfico ele é o mais usado, né? Aquele gráfico da pressão em função do volume, o gráfico PV, pressão em função do volume. Então vamos aqui escolher, pessoal, por exemplo, um pontinho. Por exemplo, vamos imaginar que aqui exista um ponto A, por exemplo, ponto A. Bom, nós sabemos aqui, pessoal, que o ponto A ele apresenta um valor de volume, ele tem um volume aqui, né, VA, e ele apresenta uma certa pressão. Na realidade, eu anotei esse ponto A aqui pensando numa outra situação. Mas vamos então, só para aproveitar mais essa área aqui, essa região do gráfico, eu vou colocar o ponto A aqui em cima, ó. Beleza, então aqui nós temos o ponto A, ok. E aqui sim, né, o ponto A ele apresenta um certo volume, né, um volume que eu chamo de VA, beleza? E o ponto A ele apresenta também aqui, ó, uma pressão. Não foi muito certinho, deixa eu tentar fazer de novo aqui. Ele possui uma certa pressão, então eu vou chamar essa pressão de PA. Tudo bem? Aí vamos imaginar, pessoal, que exista um certo ponto que eu chamo de ponto B. Esse ponto B estará bem aqui assim, ó, por exemplo. Beleza? Vou chamar esse ponto aqui de ponto B, então. Maneiro. E esse ponto B, ele apresenta um outro volume, uma outra indicação de volume que eu chamo de VB, beleza? E reparem só, jovens. Oh, caramba. E reparem só, pessoal, reparem aqui então. Reparem então aqui que o ponto B, ele tem algo em comum aqui do ponto A, certo?
o ponto B e o ponto A possuem a mesma pressão. Então eu não vou nem chamar essa pressão de PA, não. Eu vou chamar essa pressão, sabe de quê, jovem? Eu vou chamar essa pressão de P, porque ela não mudou. P tanto para o ponto A como para o ponto B. Vou pegar minha reguinha aqui, pessoal, e vou fazer o seguinte, ó. De A para B, eu tive uma transformação. Então fica um negócio mais ou menos assim, ó. Show? Então eu tive uma transformação de A para B. Bom, galera, eu resolvi usar esse exemplo aqui, porque igual aconteceu lá na nossa aula, na nossa última aula, eu, eu apresentei a forma de calcular trabalho para vocês, trabalho termodinâmico, mostrando para você a expansão, né? O gás ele recebe calor, ele vai crescer, ele vai expandir, o volume desse gás vai variar positivamente, tá certo? Então, assim, eu resolvi explicar para vocês dessa maneira, mas existem outras formas, né? De medirmos o trabalho que um gás realiza ou que realiza-se sobre o gás. E agora eu quero te mostrar aqui esse gráfico, né? Como nós estamos falando, beleza? Galera, tem uma coisa aqui que eu costumo falar para vocês, que é o seguinte, galera. É... Quando você tem um gráfico na sua mão, basicamente, o gráfico ele te mostra algumas informações, né? Ele te dá algumas informações. Só de você olhar para esse gráfico, você já sabe que houve uma expansão, concorda? O volume de A é menor do que o volume de B, então de A para B o gás vai crescer. Se fosse de B para A, seria uma compressão. Tá entendendo? Outra coisa, pessoal. Só de saber aqui, assim, só de olhar para esse gráfico, você sabe que a transformação é isobárica. Ah, pois é, né? Transformação isobárica é aquela transformação em que a pressão não muda, por exemplo. Tá certo? Só que tem algumas informações no gráfico que só de você olhar para esse gráfico você não consegue atingir essas informações, não. Beleza? Por exemplo, vamos fazer o seguinte aqui, ó. De A até B, esse espaço que tem aqui, vamos calcular a área desse espaço para ver se essa área nos diz alguma coisa. Vamos lá? Olha só. Então, eu vou marcar aqui essa área. E assim, pessoal, eu acho que você consegue ver daí. Eu acho que você consegue perceber que essa aqui é uma área de retângulo, né? Cuidado para não falar quadrado, né? Porque o quadrado, as informações têm que ser iguais, né? Tanto da base como da altura. Então isso aqui está mais para um retângulo. Certo, galera? Então, rapaziada, olha só. Como é que eu calculo basicamente a área desse retângulo aí? Como é que eu calculo essa área aqui? Eu vou chamar essa área de A, tudo bem? Como é que eu calculo essa área, pessoal? Você lembra que a área de um retângulo não é calculado como sendo a base vezes a altura, não é? Lembra disso? Pois é. Então aqui, por exemplo, ó, repare que essa informação aqui, vai representar o meu ΔV, né? A variação do meu volume. Então, tipo assim, ó, numa questão geométrica, essa base, a base, ela representa a variação de volume. Beleza? Que inclusive nesse caso aqui, essa variação de volume é positiva, concorda? Houve uma expansão do gás nesse meu exemplo aqui, né? Ele aumentou de volume. Beleza? E pessoal, a altura seria isso aqui, ó. Esse valor aqui. Beleza? Esse valor aqui não representa a pressão, que é a mesma tanto em A como em B, tá certo? Então essa altura representa quem? Representa a pressão. A pressão. Tá legal? Então vamos calcular aqui assim o seguinte, ó. Eu tenho, pessoal, que a área do retângulo, a área do retângulo,
vai ser igual a quem? Vai ser igual a base vezes a base. Esse x está meio feio, vamos colocar um pontinho mesmo. A base vezes a altura. Tudo bem? Então, como nós vimos ali, pessoal, a base, ela é quem? A base é a variação do volume, certo? E a altura vai ser quem? Vai ser a pressão, beleza? Então, olha só, marca essa informação aqui. Deixa separadinha essa informação aqui. E aí, galera, eu vou chamar essa, por exemplo, essa equação de equação número 1. Por exemplo, equação número 1. Beleza? Então, essa equação número 1 aqui, pessoal, é uma informação que eu tirei aqui do meu gráfico. Não foi? Só que aí eu posso pensar o seguinte, ó. Veja bem. Da aula passada. Então, se você não viu a aula passada, por favor, veja a aula passada. Então, da aula passada, pessoal, nós vimos que trabalho termodinâmico vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. Tá legal? Isso aqui foi uma coisa que eu defini com vocês na aula passada, beleza? Então, eu vou chamar essa equação de equação número 2. Esse negócio, pessoal, de chamar a equação de número 1 e chamar a equação de número 2 é só uma maneira para organizarmos a nossa linha de raciocínio, tá certo? Então, repara só, galera, a área desse retângulo, a área abaixo dessa linha aqui que representa a transformação isobárica AB, abaixo dessa linha, eu teria o quê? Eu teria simplesmente a área, né, de um retângulo. E a área desse retângulo é igual à variação do volume vezes a pressão. E nós vimos na aula passada que variação de volume vezes pressão é trabalho do gás. Numa expansão é o gás que realiza trabalho, né? E numa contração realiza-se trabalho sobre o gás. Então, pessoal, nós podemos concluir, então, portanto, portanto, e no caso, igualando as duas equações, eu igualo aqui a equação 1 com a equação 2, beleza? E aí nós vamos concluir, então, que o trabalho termodinâmico é igual, numericamente, à área abaixo da linha de um gráfico da pressão pelo volume. Tá certo? Então, se eu tenho um gráfico da pressão pelo volume, se eu calculo a área abaixo daquela linha lá, né, eu simplesmente tenho o trabalho. Tá certo? E uma coisa que nós podemos pensar aqui é o seguinte, ó. Bom, essa área aqui pode ser o seguinte, daquela mesma maneira que você viu na aula passada, se o trabalho ele é menor, aliás, vamos começar com um trabalho positivo. Se o trabalho é positivo, acontece uma coisa. Se o trabalho é negativo, acontece outra. Então, se o trabalho é positivo, o gás expande, né? Acontece uma expansão. Beleza? Se o trabalho é negativo, acontece uma contração. Isso aí é só um detalhezinho que nós vimos na aula passada. Tá certo, galera? Rapaziada, então tá, né? AB é uma transformação gasosa. E apenas isso, né? AB é uma transformação gasosa. O gás sai do estado A e vai para o estado B. Sei lá se esse gás ele volta ao estado inicial A de alguma forma, mas aqui não, pelo menos, né? Aí, ó, aqui não. Legal, pessoal? Só que, rapaziada, eu posso pensar com vocês
Maneiro. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Não consigo não. Enfim, olha só. E se eu falo para vocês que existe uma situação em que um gás ele é levado para algum estado em que ele consegue voltar ao seu estado inicial, não é? Se acontece isso, pessoal, a transformação ela é denominada cíclica, tá certo? Transformação é denominada cíclica. Quer ver só? Deixa eu tentar roubar esse negócio aqui. Pera aí. Aqui. Ctrl C, vamos ver se o Ctrl V funciona. Olha, rapaz, serviu, hein? Mas eu vou fazer o desenho mesmo. Vamos lá. Transformação cíclica, que eu tenho que fazer dois desenhos. Vou fazer dois gráficos aqui. Vamos lá. Foi. Show de bola. Então nós temos dois gráficos aqui, né? Aqui ele continua para cima, aqui ele continua para a direita, a mesma coisa aqui, ele continua para cima e aqui ele continua para a direita, beleza? Bom, temos aqui a origem, né? O zero, o famoso zero, beleza? Então, galera, vamos fazer o seguinte aqui então, ó. Vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que um gás aqui ele saia do ponto A, ele vá para o ponto B, depois ele venha para o ponto C e conclui a sua brincadeira aqui no ponto D, antes de voltar para o ponto A. Vamos lá, ó. Veja bem aqui, pessoal. O ponto A ele apresenta um certo, claro, né? Aqui é um gráfico da pressão pelo volume, beleza? Repara só, galera. Vamos direto aqui, ó. Vamos perder muito tempo não, ó. O ponto A e o ponto B eles possuem a mesma pressão. Então nós temos aqui a pressão, por exemplo, de A e de B. Né? Você vai ver que aqui é igual, beleza? O ponto B, ele compartilha com o ponto C o mesmo volume, né? Daqui a pouco eu vou passar a retinha aqui, né? A setinha de transformação, ó. Mas dá pra ver aqui que o ponto B está bem acima da posição do ponto C, beleza? Então aqui o volume é de B e também de C. O ponto C compartilha com o ponto D a mesma pressão. Então aqui é a pressão de C e a pressão de D, beleza? E o ponto D compartilha com o ponto A o mesmo volume. Então aqui é o volume de A, assim como o volume de D. E aí vamos lá, ó. Fazer. Já que está na vertical, vou ficar aqui logo na vertical, né? Como eu fiz aqui um desenho na mão, né? Pode ser que não fique exatamente aqui, né? No pontinho, viu lá? Depois eu vou ajeitar isso aí. Vou acertar já já esses pontinhos aí, tá, pessoal? Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá, então, olha só. Eu tenho aqui o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C e aqui o ponto D. Não sei porque sobrepôs aqui a minha retinha, enfim. Vamos lá, pessoal. Então a transformação aqui, ó, é a transformação A, B, C e D. Transformação ABCDA.
ABCDA, de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Engraçado que nós podemos brincar aqui o seguinte, ó, a transformação AB é isobárica, a transformação BC é isocórica, a transformação CD é isobárica também. Só que qual que é a diferença entre a transformação AB para a transformação CD? A única diferença aqui, pessoal, é que a transformação AB é uma transformação expansiva. Então o gás vai inchar. A transformação CD é uma transformação contrativa, compressiva. Né? O gás vão realizar trabalho sobre o gás. Beleza? Uma coisa muito importante para você saber aqui, galera, é que tanto na transformação BC como na transformação DA, o gás não sofre expansão ou compressão. Então ele não realiza trabalho aqui, né? O ΔV, tanto de BC como de DA, é zero. Beleza, pessoal? Então como é que nós calculamos o trabalho, né? O trabalho desse gás aí? É mais ou menos assim, ó. Você vai calcular a área disso aqui tudo, a área abaixo da retinha AB, é um retângulo, certo? Vai calcular essa área aqui, que seria no caso aqui um trabalho positivo, né? Então seria uma energia que ele vai ganhar. E depois você vai descontar aqui a parte de CD. Você vai tirar esse valor aqui, ó. Que aqui seria o valor que ele perde. Essa área aqui de baixo. Tá certo? Então a única coisa que sobrou é essa área do meio aqui, ó. Essa área do meio aqui, ó. Então a área desse retângulo aqui que vai ser a nossa área, beleza? Ok? Então uma coisa que você pode perceber aqui, gente, deixa eu apagar essa loucura que eu fiz aqui. Uma coisa que você pode perceber é o seguinte. Repara que essa aqui é uma transformação no sentido horário, beleza? No sentido horário. Então eu já vou definir com vocês aqui, galera, que se a transformação é no sentido horário, então o nosso trabalho é positivo. Beleza? Sentido horário. Trabalho positivo, o gás expande, é o gás que realiza trabalho, o gás que prevalece em relação ao ambiente. Tá legal? Isso por quê? Porque, cara, essa reta aqui, que representa a expansão, está acima dessa reta aqui, que representa a compressão. Então a parte do trabalho positivo de A para B é maior do que a parte do trabalho negativo de C para D. Então quem vai ganhar aqui é o positivo, tá certo? A expansão aqui. Então se é sentido horário, o trabalho é positivo. Tá legal? E essa mesma área aqui. Então beleza, né? Trabalho é positivo e tudo mais. Aí vamos imaginar o seguinte, ó. Podia ter uma figura aqui, um quadrado para fazer aqui, alguma coisa assim. Não sei mexer nesse programa ainda direito. Tem que ver depois. Então aqui, ó, no gráfico da pressão pelo volume, vamos agora imaginar uma coisa diferente. Vou até mudar a cor aqui, ó. Eu tenho aqui o ponto X. Aqui em cima eu tenho o ponto Y. Aqui eu acho aqui, né, o ponto Z. E aqui, acredito eu, por aqui assim, nós temos o ponto quem? Nós temos o ponto W. Ponto W. Beleza? Então, deixa eu fazer já aqui o desenho então para vocês da transformação, ó. Então nós temos aqui a transformação. Na verdade vou aproveitar que está na horizontal aqui vou fazer aqui o retângulo logo, né? Beleza. Aqui foi muito longe, hein? Aqui. Agora vamos com ele na 90 graus, né? Na vertical.
Muito bem, pessoal. Então vamos lá, ó. O meu gás, ele inicialmente está no ponto X, certo? Aí ele vem aqui para o ponto Y, depois ele vem para o ponto Z, vem pro ponto, do Z para o ponto W e conclui aqui no ponto X mais uma vez, né? Então aqui nós temos uma transformação XYZWX, ok? Repara só aqui, né? O ponto X compartilha com o ponto Y o mesmo o quê? Boa, mesmo volume, né? O ponto Y compartilha com o ponto Z a mesma pressão. Então aqui nós temos a pressão de Y e também de Z. O ponto Z e o ponto W compartilham o mesmo volume. Então é Z W, e o ponto W compartilha com o ponto X a mesma pressão. Então é XW. Beleza, então. Né? De X para Y nós temos aqui uma transformação isocórica. De Y para Z nós temos uma transformação isobárica, né? De contração, né? Ele é comprimido aqui o gás. Aqui ele tem uma transformação isocórica e aqui uma transformação isobárica de expansão agora, né? Aqui é a mesma ideia, né, pessoal? Para você calcular o trabalho, você vai calcular a área, né? Como nós vimos ali, ok? E aqui, ó, seria essa área toda aqui, toda essa área aqui, certo? Essa área é negativa, porque, né, uma contração, né, a variação do volume é negativa. Seria essa área aqui, que é negativa, onde eu vou somar com essa área aqui, né? Que no caso, o negativo ser maior e o positivo ser menor, quando você soma isso, dá tipo uma subtração, né? Então, de qualquer forma, você desconta essa parte aqui. Fica só essa parte aqui, assim. Beleza? Então, em todo caso aqui, pessoal, se o meu sentido for anti-horário, então o trabalho será negativo, né? Então o gás ele será reduzido, né, o seu volume. Ele que o meio ambiente que vai realizar trabalho sobre o gás, beleza? Então, né, nessa aula de agora, pessoal, nós vimos aqui essas situações, né, de gráfico mesmo. Se, né, eu tenho aqui uma transformação gasosa, eu posso de um estado para outro, calculou a área, né, independente de como é que está essa reta, se ela é crescente, decrescente, constante, calculou a área, acabou. Calculou a área, eu tenho aqui o trabalho, tá? Numa transformação cíclica, pessoal, isso aqui é muito importante, né? Por exemplo, carros se movimentam porque o motor do carro sofre transformações cíclicas, né? Então, assim, se for horário, eu tenho, né, o trabalho positivo. Se for anti-horário, o trabalho é negativo, beleza? Vamos fazer aqui uma questão da apostila. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa primeira questão aqui. Essa questão aqui, galera, ela está na página... Deixa eu ver aqui, peraí. Estou com a apostila aberta aqui. Página 27. Página 27. Página 27, beleza? Olha que bonitinho, ó. O diagrama mostra uma transformação sofrida por uma massa gasosa. Calcule a energia sob a forma de trabalho que o gás troca com o meio ambiente. Você acabou de ver ali, pessoal, que num gráfico da pressão pelo volume, eu tenho que a área abaixo da reta, né, vai representar o meu trabalho. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um trabalho, no caso aqui eu tenho um ponto A. Rapaz, acabou de cair um raio aqui perto que fez barulho, né? Na verdade, barulho é o trovão, o raio é só a descarga elétrica. Beleza, meus amores? Então assim, ó, aqui, vamos lá. Essa áreazinha aqui, ela vai representar, né, a área que eu quero calcular, beleza? E você concorda que aqui é um trapézio? Então o trabalho ele será igual numericamente à área do trapézio, trap, beleza?
Mas, professor, você não ensinou a calcular com o trapézio, você ensinou a calcular com o retângulo. Pois é, eu não sou professor de matemática, pô, assim, a aula de geometria é uma outra coisa, mas assim, eu te ensinei a fazer a interpretação, né? É a área abaixo da reta, independente de qual figura geométrica que aparecer. Aqui apareceu um trapézio. Como é que calcula trapézio, então? Eu vou considerar aqui numericamente igual, mas eu não vou ficar escrevendo toda hora n, não, tá? A área do trapézio, pessoal, a área do trapézio é o quê? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Essa aqui é a base maior, essa aqui é a base menor e essa aqui é a altura. Tá legal? Eu vou chamar a sua atenção para essa legenda aqui e essa legenda aqui. Tá legal? Então, por exemplo, ó, o volume do ponto A não é 3. O volume do ponto A é 3 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? A pressão do ponto B não é 5. A pressão do ponto B é 5 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Beleza? Então, cuidado aí, tá, pessoal? Beleza? Eu vou até deixar aqui essa coisa destacada para você não perder a concentração. Vamos lá? Então, o trabalho vai ser igual a quem? Quem é a base maior? A base maior é essa distância aqui, ó. No caso é 5. Como eu falei para vocês, né? 5 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Vocês estão fazendo as questões aí, as atividades, pessoal, quando fazem, né? Utilizando as unidades durante o desenvolvimento? Não? Então é a excelente hora para você começar, né, pessoal? Porque até o final do ano você tem que estar bem nisso aí. Legal? A base menor vai ser essa alturinha aqui assim, ó, que são 2, né? 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. E eu vou multiplicar pela altura, ó. De 3 para 6 o gás expandiu, não foi? Ele expandiu, né? Então, simplesmente o gás que vai realizar trabalho. Então, de 3 para 6, a variação do volume foi 3. 3 o quê? 3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. E eu vou dividir essa galera toda por 2. Tá legal? Vamos continuar a questão aqui assim, ó, do lado de cá? Aqui. Bom, vamos resolver aqui dentro do parênteses então logo, ó. 5. Isso aqui, ó. Pera aí. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa, ó. Isso aqui é algo em comum com isso aqui, ó. Então, se eu tenho isso aqui igual a isso de trás, então só faz a operação com esse cara e com esse aqui, ó, e depois repete tudo. Quanto que é 5 mais 2? Pois é, 7, né? Então aqui é 7 vezes 10 a quinta, repete tudo, né? Newtons por metro quadrado. Multiplicar, pera aí. Rapaz, daqui a pouco vai chover legal, né? Estou gravando essa aula numa quarta-feira. Quarta-feira, que dia? Quarta-feira, dia 10. Dia 10 do 3 é o momento que eu estou gravando essa aula. Agora são 15 para 5 da tarde. Vamos lá. 3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. E eu vou dividir todo mundo aqui por 2. Tá legal? Trabalho é igual a quem? Olha só, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Primeiramente, vamos cortar unidades, né? Esses caras aqui cortam com esses dois aqui, ó. Sobra só esse metro aqui e esse newton aqui. Nós sabemos que a combinação de newton com metro dá joule, que é a unidade do trabalho mesmo. Tá legal, pessoal? Então aqui, ó, vamos lá. Quanto que é esse 7 aqui vezes esse 3 aqui? É 21, não é? 10 a quinta vezes 10 a menos 4. 10 elevado a 1. Repete a base e soma os expoentes. 5 mais menos 4 dá 1. E aqui eu vou dividir por 2. E eu não esqueci que a unidade deu joule ali, né? Trabalho
é igual a 10,5, né? 10,5. Podemos fazer 210, né? Então é 105. 105 joules. Tá aí. Esse é o trabalho que o gás realiza nessa questão aqui. Vamos fazer uma questão de transformação cíclica. Deixa eu ver se tem aqui, né? Tem? Selecionei questão de transformação cíclica? Não selecionei aqui. Não, depois a gente faz então alguma questão sobre isso aí. Essa questão, nós estamos um tempo bom aqui. Essa questão já é suficiente. Aí, pessoal, depois tente fazer a questão 4 dessa página e a questão 6 também. Beleza? Tente fazer para casa aí. Legal? Meus amores, bom, ficamos por aqui então nessa aula. Obrigado por assistirem a aula. Voltamos aqui semana que vem para continuarmos o nosso estudo. Valeu? Professor Alex fica por aqui. Um abraço, tudo de bom e até a próxima aula. Valeu, jovem.